Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao projeto Turismo Ecopedagógico, Educação e Interpretação Ambiental, Observação de Aves no Campus Barbacena. Esse projeto é uma iniciativa do Curso Superior de Gestão de Turismo e o Curso Técnico em Hospedagem do Campus Barbacena. Meu nome é Valdir, eu sou coordenador do projeto e aqui estão os demais componentes do projeto, a professora Marlene, o Wagner Rocha, Samuel de Paula, Samuel Ribeiro e o professor André Luiz. O objetivo desse projeto é promover a educação ambiental, a interpretação ambiental também, por meio da prática do turismo ecopedagógico, observação de aves nas áreas preservadas aqui do Campus Barbacena. Nós temos uma área muito rica, uma área com muitas espécies, tanto de vegetais quanto animais, e temos o objetivo também de sensibilizar e mobilizar os estudantes para também perceberem a importância dessa ação de observação de aves. Realizar estudos visando planejamento e execução de visitas com essa abordagem, implantar uma exposição permanente com fotos, com cantos das aves que nós temos aqui no Instituto. Essas fotos já são algumas das fotos que foram tiradas de aves aí no Campus Barbacena com o início do nosso projeto. É um projeto de extensão financiado aí pelo Instituto Federal do Sudeste de Minas. Então, o objetivo aqui, o lema é passarinhar, conhecer e preservar. O ato de observação de aves é o ato de passarinhar. O público-alvo, então, são nossos alunos, colaboradores, terceirizados, professores, técnicos administrativos, bem como o público em geral, né? A gente poder proporcionar para o público a observação de aves aqui no interior. Hoje nós vamos fazer uma pequena apresentação, então esse vídeo ele vai se constituir aí de uma apresentação do professor André, que vai falar um pouco sobre ecoturismo. O Samuel de Paula vai falar um pouco da experiência da observação de aves, quais os procedimentos, plataformas. O Wagner vai falar um pouquinho do histórico, das potencialidades da observação de aves no Campus Barbacena, porque ele já tem longos anos aí que ele faz essa observação. E o Samuel dos Santos vai fazer aí vai falar um pouquinho sobre segurança, sobre a postura nas trilhas, sobre procedimentos, roupas adequadas, etc., aí para observação de aves. A gente fala em observação de aves, mas aqui nós temos uma foto, né, de um cachorro do mato, que foi tirada aí numa dessas observações de aves que nós já fizemos aí experimentalmente para poder oferecer o melhor aí para vocês. Então, eu vou deixar vocês com o professor André, um pouquinho aí sobre a importância da observação de aves, do ecoturismo aí, para que vocês se interem bastante disso. Obrigado. Bom, pessoal, eu vou falar para vocês um pouquinho da relação entre ecoturismo, educação ambiental e observação de aves, né? A observação de aves é uma das atividades do ecoturismo e é também uma possibilidade de desenvolver a educação ambiental tendo como tema as aves, tá? Mas, primeiramente, o que vem a ser ecoturismo, né? O ecoturismo é um segmento da oferta turística. A oferta turística, ou seja, tudo aquilo que a gente pode oferecer para o turista, é apresentado de uma forma distribuída em segmentos diferentes. Então, assim como a gente tem o turismo de aventura, que é voltado para atividades que envolvem adrenalina, o turismo rural, que é voltado para atividades relacionadas a conhecer o cotidiano de uma fazenda, e muitos outros segmentos da oferta, o ecoturismo ele tem como foco a observação da fauna e da flora, tá? E uma ligação muito forte também com a ideia de sustentabilidade do ponto de vista ambiental, que é a natureza, que seja algo sustentável também do ponto de vista social, trazendo benefícios para as pessoas. Do ponto de vista econômico, tem também uma possibilidade de trazer recursos financeiros, gerar empregos, né? Alguns destinos de observação de pássaros hoje, eles movimentam o setor hoteleiro, o setor de alimentos, né, e outros tipos de atrativos turísticos em função, né, desses deslocamentos ocorridos para a observação de pássaros, tá?
E também vem a sustentabilidade cultural, porque a cultura ela acaba sendo um atrativo turístico que, por exemplo, um patrimônio histórico relacionado a igrejas, né, a outros tipos de expressões artísticas, como a escultura, né, a própria gastronomia, que é um elemento cultural também, acabam sendo visitados pelos turistas observadores de pássaros, claro, nos momentos, né, de lazer deles, depois que eles já observaram os pássaros, nos momentos que eles têm tempo, tá? Acaba sendo atividade de tempo livre durante a viagem, né, considerando que a observação de pássaros é levada muito a sério pelos turistas que praticam essa atividade. Existe também no ecoturismo uma ideia de se proteger o patrimônio natural, né? É um segmento da oferta turística que tem esse foco nessa proteção, tá? Então, a gente trabalha a ideia de sustentabilidade ambiental, mas também trabalha a questão econômica, porque nós precisamos que parte dos recursos trazidos pelos ecoturistas, ou seja, por esses observadores de pássaros, seja revertido para custear algum tipo de ação voltada para a conservação da biodiversidade. E assim, essa biodiversidade ela ganha uma relevância econômica, uma vez que preservada, ela se torna um meio de sustento para as comunidades que recebem os turistas, né? Depois vem a questão do patrimônio cultural, como já dito, né? Também pensamos nele como atrativo turístico, mas também como algo que precisa ser protegido e precisa passar a ter relevância econômica para ser protegido. Como, por exemplo, vamos imaginar uma casa antiga que pode ser reformada para abrigar um restaurante ou um meio de hospedagem, e a partir daí ela passa essa reforma, na verdade, é mais numa ideia de restauração, claro, né, para que preserve as características dela enquanto patrimônio cultural, mas que também se dê uma utilidade econômica para ela, que justifique essa preservação e também pague por isso, tá? O ecoturismo, ele tem uma característica fantástica, que é o seguinte: para a gente considerar o segmento ecoturismo, a gente tem que incentivar a conservação da natureza, ou seja, a gente tem que formar uma consciência ambientalista no turista, que, falando de uma forma melhor, é despertar essa sensibilidade do turista para as questões ambientais. E a gente usa muito da interpretação ambiental, que é uma forma de contar como que a natureza funciona, e para tentar despertar esse interesse do turista pela natureza e trazer essa formação de consciência ambientalista que o ecoturismo propõe. Então, o conjunto de técnicas, né, de princípios que a gente tem disponíveis são considerados, né, são as ferramentas da educação ambiental, né, que a gente entende como uma atividade que tem que promover o encantamento. Esse encantamento ele vem através da vivência, né, do turista na natureza, e tudo de uma forma muito, digamos assim, a gente quer muito despertar a curiosidade do turista, né? Então, muitas vezes nós lançamos informações que às vezes não estão tão completas para incentivar o turista a perguntar, né? Então, a gente quer fazer ele entender esse ambiente, utilizar uma linguagem bastante informal, promover reflexões, né? Então, nesse modelo que a gente quer trabalhar na educação e na interpretação ambiental, a ideia é trazer, às vezes, conhecimentos que poderiam estar numa sala de aula, mas não com esse objetivo. É traduzir toda essa linguagem científica de uma forma mais fácil de entender e mais leve, para que se torne uma atividade relaxante, uma atividade que desperte o interesse em repetir, né, em fazer novamente essa atividade, tá? Então, essa parte da interpretação ambiental é praticamente, né, seria o recheio mesmo do ecoturismo, então a gente tem que fazer muito bem feito. E os pássaros nos permitem fazer isso muito bem, né, dada a variedade de espécies que se tem disponível, principalmente no campus Barbacena, né, eles trazem muito material para a gente trabalhar essa interpretação ambiental. E nunca podemos esquecer que a experiência das pessoas que recebem turistas deve ser legal também. A gente tem que fazer um turismo bom para os turistas, mas também bom para as pessoas que vivem no local.
Então, nós temos que pensar como que essas pessoas vão se inserir no turismo, né? Se vai ser trabalhando com turismo ou vivenciando essas atividades turísticas que acontecem nas cidades onde elas moram, mas tudo isso requer nos projetos uma atenção, tá? E a relação do ecoturismo com a observação de aves é isso, né? É a gente conseguir transformar essas aves, né, essa diversidade de espécies, em algo que se configure como um produto turístico, né? Então a gente tem que pensar na questão da interpretação, facilitar o entendimento, trabalhar a ideia de sustentabilidade, promover a contemplação, porque, por exemplo, alguns públicos eles só querem contemplar, eles não estão tão interessados numa interpretação mais assim, digamos assim, detalhada, tá? E o ecoturismo baseado em observação de aves, ele tem diversos tipos de públicos. Então, a gente pode, simplesmente da contemplação, que a gente vai trabalhar com públicos que ainda não tem nenhum conhecimento, por exemplo, crianças, né? Elas gostam mais de ver o pássaro, ver as cores, ver o comportamento, mas tem públicos que gostam de saber detalhes do comportamento das espécies, né? Essa parte eu vou deixar para os meus colegas à frente falarem. E só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, no Brasil são 1.971 espécies de aves, das quais 293 são endêmicas, ou seja, elas só ocorrem no Brasil. Então, do ponto de vista, assim, falando de país, nós temos uma capacidade muito grande de desenvolver o turismo, o ecoturismo baseado em observação de aves, tá? Aí, para finalizar a minha fala, gente, só estou mostrando para vocês uma das infraestruturas possíveis de serem criadas, que são as torres de observação, tá? Essa é uma torre construída do chão até na altura que ela está, né, toda artificial, mas existem torres que são decks instalados em árvores grandes, né? Existem métodos para instalar esses decks sem que se tenha que machucar a árvore, né, prejudicar de alguma forma. E aqui, para finalizar, um pouco do que é a infraestrutura que se trabalha de hospedagem no ecoturismo, sempre respeitando a paisagem, utilizando matérias-primas locais, né, e sem querer ultrapassar a altura da copa das árvores, porque isso prejudicaria a paisagem. Tá? Só algumas curiosidades aí sobre o ecoturismo para vocês. No mais, eu fico à disposição, tá? E finalizo aqui a minha apresentação. Olá, meu nome é Samuel, sou aluno do curso técnico em hospedagem no campus Barbacena, e hoje vou falar um pouquinho sobre as minhas experiências com observação de aves e o que é a observação de aves em si, e os procedimentos e plataformas utilizadas na observação de aves. Bom, vou começar falando sobre como eu comecei na observação de aves e o que isso mudou na minha vida. Eu cresci na zona rural de Andreolândia, uma cidade do sul de Minas, mas nunca tive um olhar crítico para as aves. Sempre as aves estavam no meu cotidiano, mas eu nunca me aproximei muito delas. Não buscava conhecer sobre elas, enfim. A partir de 2019, isso mudou. Eu passei a olhar as aves com outros olhos, passar a buscar as aves que estavam lá no meu cotidiano, não sabia que aves eram, passei a pesquisar, por incentivo da minha família e de outras pessoas, passei a pesquisar que aves eram aquelas e me apaixonei por esse universo. Fotografar, registrar, fazer listas e me apaixonei por esse universo. O que isso mudou na minha visão de mundo e na minha vida? Melhorou a minha interpretação ambiental. Como o professor André disse mais cedo, a observação de aves traz isso para a gente. Ela permite que a gente perceba a nossa relação com os ecossistemas, com o meio ambiente, que talvez não sejam muito comuns na nossa vida. Afinal, como se observa aves? Bom, não existe muito segredo para observar aves. Você pode observar aves no seu quintal, ou observar aves fotografando, viajar para fotografar, registrar, fazer listas, ou aves em comedouros, enfim, uma infinidade de formas de se observar aves. Aqui temos algumas fotos de algumas aves até comuns, principalmente na nossa região. A primeira foto são um casal de tietsangue, a ave símbolo da Mata Atlântica, muito interessante, vermelha.
muito bonita. Essa é a lavadeira mascarada, muito comum, inclusive em ambientes urbanos. E essa é a garça branca grande, foto tirada no campus Barbacena. Aqui mais algumas fotos, todas tiradas no campus. Um gavião carijó, marrecas ananaí, um casal. O príncipe, que é uma ave migratória que migrou para o campus Barbacena há pouco tempo. Um biguá, que é uma ave aquática, também no campus Barbacena. Além das espécies mais comuns, a observação de aves, observando aves, você pode encontrar espécies ameaçadas de extinção ou raras, e com isso você pode contribuir para a ciência cidadã. O que é ciência cidadã? Ciência cidadã é quando uma pessoa que não é propriamente um cientista, mas que ela contribui de alguma forma para a ciência, com fotos, com registros que ela faz, ela pode contribuir para a ciência e para a comunidade científica. Essas são algumas fotos ameaçadas de extinção lá na minha cidade, Anderlândia. São 9 espécies ameaçadas registradas lá. A primeira é uma areia cinzenta, a segunda é um papamoscas do campo, a terceira é um campainha azul, e a quarta, um galito. Aqui os procedimentos usados na observação de aves. Bom, existem algumas plataformas e aplicativos que são usados para facilitar a experiência do observador. Ele pode identificar as espécies que ele registra, que ele encontra, registrá-las e fazer listas das espécies que ele registra no percurso. As principais são o Wikiaves, que é uma plataforma de registro, identificação e de informações sobre aves. O eBird, que é uma plataforma também de informações, mas a principal foco dela é fazer listas das aves, as aves que você identifica. E o Merlin Bird, que é um aplicativo que você pode consultar informações e, além disso, colocar o som das aves que você ouve. E o Wikiaves é uma plataforma de buscar informações sobre espécies, hábitos e fazer os seus registros. Vou mostrar aqui rapidinho o meu perfil no Wikiaves. Esse é o meu perfil, Samuel de Paulo Andrade. Eu tenho 181 espécies registradas. E aqui, olha, eu posto as espécies que eu registro, essas aqui, inclusive, em Barbacena, no Sudeste MG. E aqui você registra as aves que... Você pode registrar as aves que você encontra. Bom, o eBird é uma plataforma para fazer lista das aves. O que é essa lista? No seu percurso, quando você faz uma trilha de observação de aves, as aves que você é capaz de identificar, ou pela visão, ou pela audição, você registra nessa lista e ao final do percurso, você vai ter todas as espécies que você conseguiu identificar. Para finalizar a apresentação, observação de aves não se resume apenas a aves. Quando você está observando aves, a conexão com a natureza traz além das aves encontros como com o lobo-guará, a raposinha do campo, o cachorrinho do mato, outros animais e plantas e paisagens que você pode deslumbrar durante essa atividade. Obrigado. Oi, pessoal, eu sou Wagner Rocha, observador de aves de Barbacena. Desde 2008, mais ou menos, para cá, eu fui me tornando um observador, primeiro por curiosidade, depois por mais curiosidade ainda, depois por querer colecionar fotos, né, de aves e depois querer ir descobrindo que aves eram aquelas, e de repente a gente cheguei a uma questão que move muitos observadores de hoje, né? É você, de repente, descobrir que tem todo um universo que está aqui do nosso lado, na nossa cidade, na matinha do lado, e você achava que não existia, que é a quantidade de aves que é possível de se observar na própria cidade. Não precisa nem sair da cidade, às vezes, né? Como o Samuel citou, né? Os grupos de observadores que eu
de que eu participo, a maioria deles não é cientista observador, são observadores comuns, cada um tem a sua profissão e um dia desenvolve esse olhar. E esse olhar é sensacional, porque você descobriu a primeira ave, você começa a querer saber, é a mesma que eu vi ontem? Por que ela canta diferente, né? Por que tem uma época do ano que eu não vejo? E aí você vai descobrindo e fazendo, você vai se tornando observador num processo, é sensacional. Eu observo aves, então, desde 2008, né? E posto numa dessas plataformas que o Samuel de Paula citou, que é o Wikiaves, tem minhas listas lá, e o campus do IFE é dos meus campos, das minhas áreas de observação preferidas, porque lá nós temos uma área de mata muito grande, bons fragmentos bem preservados, e ali dentro, do total de 308 espécies de aves, né, como o professor André falou, o Brasil é fantástico para se observar aves. E Barbacena, na plataforma do Wikiaves, tem hoje 308 espécies, se eu não me engano, já registradas em fotos ou áudios. E dessas 308, eu julgo que umas 250, talvez, existam no IFE, né? Então, é possível encontrar. Olha que paraíso, né, para um observador. E aí, o fantástico dessa questão é, você pode se tornar um observador, mesmo que você não tenha o que você pode se achar que precisa. Precisa de uma câmera? Não. Você com uma câmera, ou você com um binóculo, você com um olhar atento, você com a cadernetinha, que você, como essa aqui é um livrinho, você vai fazendo uma lista, você com o seu celular, conforme eu citei, se você leva o seu celular a campo e grava os áudios que você não conhece, grava os sons, e vai anotando, daqui a pouco você tem uma lista sensacional. Nos passeios que a gente tem feito, a gente vai, num passeio inicial, a gente consegue achar, numa época ruim, 30, 40 espécies. Agora, entrando na época da primavera, né, e os pássaros nidificando, você pode achar 50, 60, olha que riqueza, né? E isso e o IFE tem espaços fantásticos para esse tipo de atividade. E aí leva essa questão que já foi levantada aí, do encantamento pela natureza, né? O olhar diferente pela natureza, e você começar a observar a estação, as árvores em cada estação, o comportamento das aves ao longo do ano, e daqui a pouco você vai aprendendo, à medida que você quer descobrir que árvore é aquela, né? Que época é aquela que eu vi tal espécie. E isso vai desenvolvendo da gente esse gosto que nós vamos só aprendendo um pouquinho mais, tá? E eu não sou um cientista, eu só sou um observador que tem muitos anos de observação. E com isso eu gostaria de transmitir a todos e passar e conviver e vivenciar, né, esse encantamento pelas aves. É o que nós podemos fazer nesse nosso projeto. Então, dentro de qualquer observador de pássaros que vem a Barbacena, vem alguns de fora, vem ao IFE. O IFE é fantástico. Aqui a gente tem espécies que fazem com que a pessoa saia lá de São Paulo para ver. Tem o caburé acanelado, uma corujinha que vive lá na matinha do IFE, escondidinha, tá lá. Tem o tapaculo da várzea, um bichinho que mora num brejinho, é uma espécie que foi descoberta há menos de 25 anos pela ciência. E nós temos ela dentro da área do IFE. Então, o IFE tem o gavião pega-macaco, que é uma águia florestal. Então, o IFE tem tudo para incentivar alguém a querer passear dentro dele para se observar aves. Esse projeto tem tudo para poder a gente aprender a encontrar aves, a ouvir as aves, a identificar as aves, seja por esses aplicativos, seja por outros guias, né? E esse nosso grupo está muito, muito envolvido, e nós temos uma capacidade plena, principalmente porque nós temos a área, que é o mais importante. Muitas pessoas vêm de cidade grande, querem aprender a observar aves, não tem a área, nós temos, né? Então, as aves vão poder ser percebidas sob várias formas, não é necessário nem ter câmera, nem ter um binóculo, basta uma caneta, um caderninho, um celular e uma listinha, e a gente consegue encontrar muitas espécies. E com a chance de sempre se encontrar algo raro, ou algo que ninguém percebeu, que pode ser um mamífero, como alguém botou a foto, né? E para encerrar minha fala, eu vou citar um alemão radicado no Brasil, que é o mais famoso cientista e ornitólogo do Brasil, que é o Helmut Sick. E ele falou, lá no livro dele, fala que a maior importância para a ciência, às vezes, são os observadores não cientistas,
porque essa prática de você caminhar na mata, de você ver, aí que você descobre, você não passou lá uma vez, e de repente aí a gente tem um papel importante para mudar o nosso olhar sobre a natureza e influenciar outros a olharem melhor a natureza que nos cerca e tomar mais cuidado com ela. Ok? É isso. Vamos lá, então. Vou começar a minha. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Samuel, sou aluno do Instituto Federal nos cursos de Gestão de Turismo e Técnico em Meio Ambiente. Eu sou guia de turismo, né, tenho habilitação para atuar em âmbito regional e nacional, e vou passar para vocês aí algumas orientações sobre os procedimentos, as normas de segurança que a gente deve adotar nas trilhas de observação de aves. Vou começar questionando as conversas paralelas, né? Sempre que a gente está numa trilha, os animais vão perceber a nossa presença. Eles têm os sentidos como o tato, o olfato, a audição muito mais aguçados que o nosso. Então é muito importante que a gente seja discreto, né, ao passar por esses ambientes. E também, aí coloquei ao lado as conversas paralelas, né? É muito importante que a gente se mantenha discreto nesses ambientes. O Wagner, ele acabou de reforçar para vocês aí sobre o uso de equipamentos para fotografar. Eu coloquei aqui um celular com uma tarja, que não quer dizer que as pessoas não devam usar o celular. Muito pelo contrário, eu acredito que muitos de vocês vão usar justamente o telefone, né? Por não ter um equipamento profissional, digamos assim. Mas é muito importante que vocês se conectem com a natureza e se desliguem do celular para que vocês possam perceber o que está à volta de vocês. Muitas vezes as pessoas elas não conseguem absorver ou interpretar o ambiente justamente por causa da desatenção aí causada por esses aparelhos eletrônicos. Em relação à trilha, como eu falei agora há pouco, é importante que a gente esteja discreto. Então, aqui eu coloquei uma camiseta preta que é sinalizando uma roupa de tom escuro, né, ou de tom, uma roupa camuflada, que vai fazer com que nós também não sejamos tão facilmente avistados por esses animais. Não necessariamente vocês têm que ir com uma roupa preta ou com uma roupa camuflada. O intuito mesmo é que vocês tenham apenas ciência de que cores muito chamativas ou espalhafatosas, elas também poderão espantar a avifauna, a fauna em geral, que vocês vão para observar. É muito importante, como eu falei ali, a questão do telefone celular, que vocês também tenham muita atenção no trajeto para a segurança de vocês, porque vocês vão estar lidando com um ambiente que é praticamente intocado, então ali vão ter animais peçonhentos, animais venenosos, e é muito importante para a segurança de vocês que vocês estejam atentos a essas situações. Eu vou passar também uma questão das normas de segurança com relação aí ao cuidado pessoal. Nós estamos aí numa região de clima temperado, né? Mas é muito importante que vocês estejam equipados para poder estar com a gente na trilha. E esses equipamentos, os principais são o uso de um chapéu, né, para evitar algum tipo de picada, ou cabelo também, o cabelo ele sempre tem que estar preso. O uso de roupas, usar roupas que cubram todos os membros aí do corpo de vocês, para que não possa ocorrer nenhum tipo de picada de animal. O uso de chinelos, ele é terminantemente proibido, não tem como se fazer uma trilha usando calçado aberto, então é sempre recomendável que vocês estejam com calçados fechados, e o uso do repelente, né? Às vezes, muitas pessoas, alguns podem ter alergias a picadas de inseto, então o repelente ele é um componente aí muito importante da segurança de vocês. E também nas trilhas, como vocês vão estar durante um certo tempo longe de casa, ou longe de um ponto que vocês vão poder se alimentar, ou beber água, enfim, é importante que vocês também levem um alimento de preferência
alimentos orgânicos, né, porque vocês vão estar fazendo trilha e comidas muito pesadas ou industrializadas não são adequadas para esse tipo de atividade. A água também é muito importante, que vocês levem a água. E o lixo, né, é muito importante que ao sair desses ambientes, justamente por eles serem mais intocados, eles não têm nenhum tipo de coleta de lixo, então é necessário que vocês levem um recipiente para recolher o lixo de vocês, quando vocês saírem das trilhas. E, por último, eu deixo aqui na tela as informações sobre as redes do nosso projeto, que é Projeto IF Aves. Em todas as redes, como Facebook, Twitter, Instagram, vocês vão encontrar o nosso projeto, conversar conosco através dessa informação, @Projeto IF Aves. E assim eu encerro a minha apresentação, eu espero que vocês tenham se sentido tocados, que vocês queiram participar do projeto conosco, e vai ser um prazer receber vocês. Boa tarde.